Olá a todos que estão nos acompanhando, espero que estejam todos maravilhosamente bem e bem-vindos a mais um Café com Justiça. Hoje estamos aqui com os estudantes do curso de Direito da Universidade Tiradentes. Eles vão nos apresentar um pouco sobre direito condominial e um dos seus principais problemas eminentes, resíduos sólidos. Sejam bem-vindos, obrigada pela ilustre presença, Roberto Paixão, Raíssa Emanuele. Obrigado pelo convite. Obrigada. Apresentando um pouco sobre o tema, se vocês me permitem, vou dar início para os nossos telespectadores. É importante ressaltar que resíduo sólido é qualquer produto resultante na atividade humana ou da natureza, podendo ser de origem orgânica, inorgânica, desagradável, não agradável. Bom, iniciando as perguntas, se vocês me permitem. Então, Roberto, poderia nos explicar como esses resíduos se classificam? Bom, como você bem lembrou, Gabriele, os resíduos sólidos, eles são produto de qualquer, seja de produção humana ou da própria natureza, e esses resíduos, eles normalmente podem ser classificados entre orgânicos, inorgânicos, a origem, se é de ambiente hospitalar ou se é de residencial, se eles têm algum risco de periculosidade para a raça humana ou para o meio ambiente, então eles podem ser de alta periculosidade ou de baixa periculosidade. Então, em relação à classificação dos resíduos, a gente tem uma gama, um espectro muito grande em relação a esse tema. Tá? Então, qualquer coisa que for produzida pelo homem ou pela natureza é considerado resíduo. Agora, em relação à classificação, vai depender muito do que a gente estiver estudando sobre esse resíduo, tá? Compreendo, obrigada. Então, Raíssa, poderia nos explicar mais sobre quais os impactos, quais as repercussões para a saúde e principalmente quais os impactos ambientais que esses resíduos causam? Então, Gabriele, os resíduos sólidos, quando mal gerenciados, eles podem causar sérios problemas, tanto para a raça humana quanto para o meio ambiente. Para as pessoas, o acúmulo de lixo, ele favorece a proliferação de insetos, ratos e doenças. Já no ambiente, o descarte incorreto contamina o solo, a água e o ar, o que é muito prejudicial. E isso acaba afetando ecossistemas inteiros. Então, por isso, o manejo correto é essencial para o gerenciamento dos resíduos. E Compreendo. assim, só para complementar, é interessante que na própria diretriz lá do Plano Nacional de Políticas de Resíduos, vem falando, eles vêm mostrando alguns gráficos relacionados a como é que esse resíduo ele está sendo gerenciado no passar do tempo e como é que ele está sendo produzido no passar dos anos, né? E o que esse documento mostra é que com o passar dos anos, esses resíduos vêm aumentando a quantidade. Então, Sim. em 2024 foi maior do que 2023, que foi maior do que 2022. E, além do mais, ele consegue dividir em relação às regiões do Brasil. E a gente vem notando que a região Norte e Nordeste são as regiões onde menos esses resíduos são gerenciados. Então, tem uma descobertura em relação à administração pública relacionados ao gerenciamento desses resíduos. O que favoreceria ainda mais nessas regiões problemas como você bem mesmo falou, saúde e em relação à preservação do próprio ecossistema e meio ambiente. Compreendo. Roberto, mediante pesquisas da nossa produção, descobriu que você é um pouco aprofundado sobre pesquisas sobre o Estado. Então, separamos uma pergunta especial para você. Qual é o papel da União, do Estado, do município, mediante tudo isso? Perfeito. É importante a gente estar responsabilizando os entes federativos, né? Porque é deles que nós devemos cobrar alguma atitude, algum direcionamento, né? Algum tipo de gestão, principalmente do ponto de vista coletivo, né? E o que a gente tem em relação à Constituição, em relação à competência de cada ente, é que habitualmente a União e os estados, eles têm a função, normalmente, de criar os planos, né, de gestão, os planos de alimentação, de sistemas de informação, e a partir dessa alimentação, desses planos, dessa alimentação, na verdade, fornecer diretrizes e planos para que sejam executados pelos municípios, que são os entes federativos com interesse local para a realização das atividades. Então, a União ela vai produzir os seus planos nacionais de ação
e os estados da mesma forma, gerenciando, na verdade, os entes federativos menores, no caso os municípios, e os municípios eles teriam a função de executar a ação com base no que é estabelecido tanto pela União quanto pelo Estado. E um dado importante é que a própria Constituição já prevê isso, então, na verdade, é um assunto de interesse, na verdade, concorrente, né? Porque todos os entes federativos acabam participando nisso. Mas o Estado, especificamente o Estado, ele teria a função de ah, estimular, na verdade, tanto do ponto de vista de gerenciamento seletivo, com as coletas seletivas, quanto a própria integração entre os municípios para que eles criem consórcios, para que eles criem convênios, e aí, a partir disso, eles consigam desenvolver uma ação mais eficiente do ponto de vista de gerenciamento desses resíduos. Sim. Raíssa, ainda, uma dúvida enviada pelo público é que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos o que é, perdão? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Eu queria saber se você poderia explicar um pouquinho pra gente. Sim, cada estado possui a sua política de gerenciamento de resíduos, que complementa a lei nacional, né? Todas elas estão coligadas diante da lei fixa. Ela adapta as diretrizes da realidade local, ou seja, definindo como deve ocorrer o manejo de lixo de acordo com a realidade de cada estado, né? Cada um dos estados tem possibilidades diferentes e acessos diferentes ao gerenciamento, então a lei ela se adapta a cada local. A coleta seletiva e a responsabilidade dos municípios, no mais, é o resumo que busca tornar a gestão dos resíduos mais eficiente e sustentável dentro dos estados. Existe uma política estatal? Se sim, o que ela diz? Justamente o plano de ação, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eles, na verdade, utilizam da legislação que já existe. Com base na legislação, eles são autorizados, na verdade, a desenvolver essas diretrizes e esses marcos que têm que ser atingidos tanto pelo Estado quanto pelos municípios. E essa política nacional, ela serve, na verdade, para nortear mesmo. Olha, não pode. Nós temos que estabelecer metas, nós temos que estabelecer uma forma de gerenciamento, nós temos que dizer o que é permitido, o que é que não é permitido, qual a forma que esses resíduos têm, qual o destino que esses resíduos têm, ou como é que tem que ser manejado. Então, na verdade, a política nacional, ela tem essa função, né, de nortear os estados e os municípios para que eles atuem da melhor forma possível, gerenciando esses resíduos, mas seguindo o que é estabelecido pela política nacional, né? Certo. E quanto aos condomínios e suas responsabilidades? Então, eu creio que a coleta seletiva e a limpeza urbana já trazem já trazem dentro dos condomínios uma questão de que, como nós estávamos falando sobre questão de saúde, questão de bem-estar, dentro dos condomínios é super importante que a implementação dessas regras ela seja fixa, para que tanto seja benéfico para as pessoas quanto para quem está fazendo essa coleta, né? É importante que as pessoas elas tenham os EPIs corretos, que elas tenham a disponibilização dos EPIs que são para proteção, né? Então, eu creio que é isso. Completando, né, o que a Raíssa Sim, vem falando, é um dever do condômino, né, gerenciar o seu próprio lixo, e é responsabilidade do condomínio estar trazendo o mínimo de ambiente possível para que o condômino consiga exercer o seu papel de sim, cidadão, né? Então, quando a gente fala que o condômino ele tem o dever de gerenciar o seu lixo, é pensando também em evitar que localmente, né? Porque o que é que a gente imagina que é um condomínio? É uma mini cidade. sim, Então, a gente precisa que essa mini cidade saiba gerenciar os seus resíduos para que os problemas que Raíssa bem falou anteriormente não venham a atrapalhar o isso. dia a dia A daquela população, convivência. daquela comunidade, Isso. né? Então, se eu
gerencio bem o meu lixo dentro da minha comunidade, que é o que ocorre com o condomínio, eu evito que esses problemas venham. E, então, o papel do condômino é justamente seguir o regimento interno do condomínio, e esse regimento interno utiliza como base as diretrizes estaduais, as leis municipais, as leis federais. Então, toda essa orientação é para que o condômino ele siga, né? E seguindo, evitar esses outros problemas, tanto de Sim. saúde quanto agressão ao meio ambiente. E acho que tudo isso se articula de uma forma que traga benefício para todo mundo, né? Inclusive, aqui em Aracaju, a Insurb, que é uma empresa que é responsável pelo gerenciamento do lixo, eles acabaram desenvolvendo algumas políticas e algumas atividades que ajudariam não só os condôminos, mas também populações de outras residências que não fossem atreladas a condomínio. Então, residências normal, né, do dia a dia que não seja condomínio, que eles criaram que eles chamam de eco ecopontos. Esses ecopontos são locais onde as pessoas podem descartar esses lixos e, além disso, até o próprio município já vem desenvolvendo leis municipais. É uma pena que não é ampliado para toda a população, mas leis municipais que orientam, por exemplo, repartições públicas ou escolas públicas, escolas municipais, para que já exista a coleta seletiva, né? Então, todas essas leis, todas essas normatizações, a legislação está aí para nos ajudar e a gente tomar o melhor caminho possível, né? Porque, afinal de contas, a saúde e o ambiente é um bem que a gente tem que preservar não só para a gente, mas também para os Sim. nossos descendentes e iguais, né? Então, Roberto, em meio a isso tudo, qual é a função do síndico? O síndico ele tem um papel importante, porque é ele quem vai trazer todas essas informações para a comunidade, no caso do condomínio, né? Ou seja, tudo que ele trouxer vai ser sempre bem embasado do ponto de vista de normatização, né? E, além disso, ele tem que estimular o bom comportamento desses condôminos, né? E tem que garantir que haja um ambiente adequado para que esses condôminos exerçam o seu dever de cidadão, né? Então não adianta o próprio síndico orientar, olha, tem que jogar o lixo de forma adequada, tem que ser assim, assado, se o próprio condomínio, a empresa, não fornecer o ambiente mínimo possível para que o condomínio possa exercer a sua função, né? Então o síndico ele tem que garantir que a coleta ocorra de forma adequada, ele tem que garantir que o espaço onde vai ser armazenado esses resíduos sólidos esteja adequado, como a própria Insurb estabelece as medidas do local dos reservatórios. Ele tem que garantir que, se por um acaso não ocorrer a coleta, né, dos carros de coleta da prefeitura, que ele tem um plano B, um plano C, né, para garantir que todo esse fluxo funcione da melhor forma possível. Então, ele vai desde a educação dos condôminos até a garantia do destino final desse resíduo, né? E quando eu falo destino final, não é o destino final definitivo, é o destino final para que a prefeitura, através da Insurb, consiga coletar esse resíduo e levar para o seu destino final definitivo. Os resíduos nos condomínios, eles são coletados todos os dias ou são a cada 2 dias, semanalmente? Como funciona essa? Então, não existe uma lei que estabeleça isso, mas existe o regimento interno do próprio Isso. condomínio que pode, de forma compartilhada, junto com os próprios condôminos, porque afinal de contas o regimento interno não deixa de ser um contrato, né, uma convenção que é feita entre os condôminos. Então, eles próprios podem estabelecer qual a periodicidade da coleta desses lixos, onde deve ser colocado, de que forma vai ser colocado. Então, isso é uma informação, é uma coisa que tem que ser organizada de forma regimental, interna, né? Então, cada condomínio vai funcionar de uma forma, da forma que eles entendem que funciona melhor para eles, né? É claro que atendendo às normas especificadas da Insurb em relação aos locais de armazenamento e aos dias de coleta do município, né?
Compreendo. Raíssa, mexemos os nossos pauzinhos e descobrimos que você mora em condomínio. Como Isso. é para você a experiência? Então, trazendo a parte do síndico, né, que você acabou de perguntar, eu creio que quando nós estamos representando uma empresa ou um ambiente, né, uma pequena cidade, como um condomínio, o síndico ele responde como o condomínio. Então, ele é o cidadão exemplo. Se nós temos um síndico que não responde com as mesmas regras que ele implementa, então nós não conseguimos ter um ambiente de uma boa convivência. Nós teremos muitos problemas entre os moradores, tanto os moradores quanto o síndico precisam entrar em concordância de acordo com a questão do gerenciamento de resíduos. Sim. No condomínio em que eu moro, por exemplo, nós temos funcionários que semanalmente recolhem todo o lixo que fica separado, né, em um local afastado do condomínio, da área de convivência, que é de extrema importância, para que as pessoas não fiquem ali em contato com aquele lixo que está sendo reservado, para que a Ensurb, né, que é o veículo público, venha coletar todo o lixo. Mas diariamente nós temos sim pessoas que passam pelo apartamento coletando de bloco em bloco, de apartamento em apartamento. E eu creio que isso seja muito importante porque traz uma limpeza maior, né? Traz uma segurança maior e faz com que o condômino ele se sinta mais confortável de estar ali dentro e não ter que dar grandes viagens, o que traz também dentro de reuniões condominiais, isso acaba sendo uma pauta chata, né? É um momento de discussões dentro de reuniões de condomínio, essa questão da locomoção da sua casa até o local onde fica O reservatório, o né? reservatório de lixo, exatamente. Acho que é importante principalmente para aqueles condomínios maiores, né, em que Isso, o percurso entre uma isso, unidade e o reservatório é grande, né? Então é isso. o que acontece que em muitos condomínios que são de É, grande porte, que normalmente tem acaba o sendo muito funcionário que distante. vai coletar e que acaba passando por cada bloco, né? Isso. Para finalizar, a gente tem uma última pergunta, já que estamos lidando com café e justiça. A gente queria saber, diante de tantos dados que vocês nos apresentaram, o que se tem a respeito da legislação, da lei sobre esse tema? Tá, então, quando a gente começa, né, hierarquicamente, primeiro a gente vai falar da Constituição Federal, né, e lá no artigo 225 a gente já vê que eles vêm mencionando essa importância em relação à manutenção de um ecossistema equilibrado e da responsabilização de todos, né, em relação a essa garantia. E aí, quando a gente passa para leis ordinárias, a gente já vê que existe uma lei ordinária federal, né, em que essa lei, que é a 12.305, lá de 2010, ela já vem estabelecendo diretrizes em relação a como é que esse gerenciamento desse resíduo tem que ser feito, né, Sim. quais os órgãos fiscalizadores e os órgãos de alimentação das informações, né, e a partir dessa lei ordinária foi que foi conseguiram desenvolver o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é o nosso grande norte, né, em relação a como tem que ser gerenciado esses resíduos, né. A nível estadual, a gente tem a Lei 5.857, e é uma lei que valoriza muito que é estadual, não a lei do estado de Sergipe, né, que valoriza muito a questão que eles estimulam o convênio entre os municípios para que esse gerenciamento ocorra da melhor forma possível. Eles ainda eles estimulam, né, que ocorra a coleta seletiva, apesar de, quando você vai procurar uma normatização, uma lei que obrigue a coleta seletiva em um local privado, a gente não encontra muitos dados a respeito disso. E, finalmente, a Lei Municipal de Aracaju, né, que é de 1721, lá, só que ela é de 91, ou seja, 1991, até lá já aconteceu tanta É, coisa, né? já tiveram E vários que, avanços. exato, e que talvez precise de atualizações, precise de
coisas para complementar, porque hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, tem a questão do aproveitamento, da reciclagem, coisas que têm que ser acrescentadas, porque isso também é gerenciamento de lixo, né? O E mundo essa vai lei, mudando e as sim, coisas têm que ir As as acompanhando leis normas, elas têm ele. que né? acompanhar a Tem que evolução da Isso, acompanhando. sociedade, né? exatamente. E essa lei, apesar dela ser antiga, ela fala de coisas atuais, mas obviamente que com o passar do tempo, o poder legislativo, né, do município de Aracaju, ele foi atualizando com algumas coisas, entre elas a própria coleta seletiva, né, que apesar de não ser ampliada para toda a população, mas eles já conseguiram colocar em